Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a mais nova edição do Pocket Cast Fora de Foco. Essa nova temporada, por assim dizer, do programa, eu vou focar nos livros que eu ando lendo. Não para fazer análise de como ele foi escrito. Eu não sou formado em letras, eu não sou formado em história, eu não sou formado em sociologia, eu só sou formado em jornalismo. Então é aquela discussão de boteco, né? Para você que quer alguma coisa mais aprofundada, tem muita coisa legal aí pelas redes podcasts muito mais legais e canais no YouTube muito mais legais. Então o História FM, por exemplo, e o Leitura Obriga a História, o História FM, um podcast, o Leitura Obriga a História, um canal no YouTube, para você saber muito melhor. Eu só vou trazer aqui pitadas dos livros que eu tô lendo para fazer algum gancho com alguma coisa legal, alguma discussão contemporânea. Espero que gostem desse formato. Vai ser um formato curto, como o Pocket Cast costuma ser. Então, se liga aí. E nessa volta, eu vou falar dos livros A Chegada do Terceiro Reich e O Terceiro Reich no Poder, do historiador britânico Richard J. Evans. Para. Antes da apresentação, eu queria fazer um adendo que está sendo gravado pós-episódio. Em algum momento do episódio eu começo a chamar o autor de Lewis. Eu não sei porquê. O sobrenome dele não é Lewis, é Evans. Sempre quando eu falar Lewis, vocês leiam Evans. Pode começar. E discutir somente trazendo elementos dessas duas obras dele. Se você procurar, tem muito mais elementos em muito mais lugares, para você deixar de ser bobo, de ser boba, de ser idiota e parar de acreditar que o nazismo foi de esquerda em algum momento dos seus anos. Nem antes, nem durante e nem depois. Nunca foi de esquerda. Então, segura aí. Muita gente limita esse pensamento do nazismo ser de esquerda por causa do nome do partido, que é o Partido Nacional Socialista. Acontece que o próprio Hitler, ele foi muito cobrado por esse nome antes do nazismo chegar ao poder, antes dele se tornar chanceler. E ele recuou em vários momentos. Por exemplo, o Evans aponta na página 269 da Chegada do Terceiro Reich, do primeiro livro. Eu vou ler aqui essa parte desse recuo do Hitler. Abre aspas. Hitler recuou ainda mais da orientação socialista, entre aspas, do Lewis, do partido no norte da Alemanha. Até mesmo esclareceu, ou em outras palavras, ratificou o ponto 17 do seu programa de 13 de abril de 1928, a fim de reassegurar aos pequenos fazendeiros que o seu compromisso com a expropriação de terra para propósitos comunitários sem compensação referia-se apenas a companhias judaicas que especulavam com a terra. Página 269 do primeiro livro. Ou seja, para você que não entendeu, esse programa, o ponto 17 do programa de 13 de abril de 28, o programa de 13 de abril de 28 era meio que um resumo do que os nazistas pensavam sobre o que poderia ser um governo nazista, o que os nazistas pensavam sobre o Estado e essa reformulação que precisaria ser feita. Isso é outro papo. Mas o que isso quer dizer? A reforma agrária proposta nesse programa não tinha a ver com expropriação de terra de burguês. Muito pelo contrário. De companhias judaicas que eram vistas, as companhias judaicas, os judeus eram vistos como inimigos do povo alemão. Inclusive, mais pra frente, quando o nazismo chegou ao poder e começou a tirar essas empresas das mãos dos judeus, das grandes empresas, a burguesia alemã ficou satisfeitíssima. Geriu
né, essas empresas sem levantar nenhuma bandeira, ficou satisfeitíssimas e tal. Os judeus foram embora, as empresas ficaram nas mãos de donos alemães e ficou tudo bem. Ninguém ficou muito puto com isso não. Então a primeira questão é essa: a reforma agrária, a expropriação de terras não tinha a ver com uma política profunda de mudança social. Tinha a ver com tirar terras das mãos das companhias dos judeus, só. Ainda no primeiro livro, no capítulo chamado Começa o Terror, o Lewis explica muito bem que os comunistas foram o primeiro grupo de fato perseguido pelos nazistas, já com o poder na mão, por meio da sua milícia, vamos dizer milícia, né? Trazendo para expressões modernas, os camisas pardas. O Hitler foi alçado como chanceler e os camisas pardas foram às ruas comemorando e ameaçando, né, também, com tochas de fogo e tudo mais. O Lewis coloca assim, abre aspas: os comunistas, em particular, sabiam que era provável que o governo Hitler caísse de rijo em cima de suas atividades. Já na noite de 30 de janeiro, a imprensa de direita pedia o banimento do partido após o disparo de tiros em uma casa em Charlottenburg contra uma coluna de camisas pardas que marchavam à luz de tochas, resultando na morte de um policial e também de um camisa parda. A Bandeira Vermelha, que era o jornal dos comunistas, foi proibida e os exemplares foram confiscados. A polícia realizou mais de 60 detenções quando rompeu uma troca de tiro entre nazistas e comunistas em Spandau. Isso na página 385. Os comunistas eram, de fato, oposição desde o primeiro momento dos nazistas, mesmo antes do poder e depois de ascender ao poder. Dia 30 de janeiro foi no dia que o Hitler foi alçado como chanceler. Já tinha isso. Eles já sabiam, teve troca de tiros. Então, os comunistas eram inimigos dos nazistas desde o início. Ali também, isso foi na página 385 do livro. Vocês procurem. E esse fragmento que mostra em cima, no parágrafo acima, a classe média, a respeitável classe média, colocada em aspas também pelo Lewis, achava que era uma aliada do novo chanceler. Então, né, isso diz muito. Em fevereiro de 1933, o Hitler, isso também está no livro, página 394, ele deixava claro e proclamou em diversas ocasiões, em diversos comícios, depoimentos, que jamais se desviaria da tarefa de esmagar o marxismo. Abre aspas. Só pode haver um vencedor, ou o marxismo ou o povo alemão, e a Alemanha triunfará. De novo, página 394. Eu já poderia ter parado por aqui, né? Eu acho que já está muito, muito claro. Só baseado nessas duas obras, volto a dizer, tem muito documento, falas do Hitler, dizendo, repelindo qualquer comparação dele com os comunistas e até com os sociais-democratas. Mas senta aí que tem mais um pouquinho de história. No segundo livro,
que explica da chegada do Hitler ao poder até o início da Segunda Guerra, o Lewis conta como a classe média, de volta aqui, apoiava o governo nazista. Um dos pilares era o medo da Alemanha se tornar soviética. Abre aspas para o Lewis, prometo que é a última. Entre os alemães de classe média, a ofensiva da propaganda do regime contra o marxismo e o comunismo deparou com o apoio disseminado, auxiliada pela repulsa à retórica revolucionária violenta dos defensores de uma Alemanha soviética e pela contínua lealdade ideológica prestada pelos sociais-democratas das instituições existentes da sociedade capitalista. Página 255. Ou seja, esse era um pilar. O pilar desse medo sustentou o nazismo e uma grande parte da população, digamos, não fanática. É aquela escolha, né? Foi dada ali a escolha, baseada no medo, no comunismo. Isso é muito bom, que ficou muito longe na história, né? A gente não vê isso em lugar nenhum, mas, né? Que bom. Tô sendo sarcástico, claro. Se vendeu essa ideia da União Soviética como ameaça à Alemanha e aos alemães. Tanto isso é verdade que também em alguns pontos do livro o Lewis diz que os judeus eram associados aos bolcheviques. Tinha um bolchevismo internacional e os judeus faziam parte disso, de acordo com os alemães ali da época. Então, muito da repulsa aos judeus também fazia parte dessa retórica anticomunista. Então, para você, inocente juvenil, não repetir mais essas bobagens. Então estamos conversados, senhoras e senhores. Essa edição do Pocket Cast está chegando ao fim. Espero que gostem desse novo formato, o debate dos livros. O Lewis tem mais 2 livros sobre esse período, que eu ainda não li. Tenho aqui, mas ainda não li. Mas senti a necessidade de fazer um depois da leitura desses 2, por causa desse assunto. Um é o Terceiro Reich em Guerra, que trata da Segunda Guerra Mundial, da derrota da Alemanha e da morte do Hitler, o fim do Terceiro Reich. E o último é o Terceiro Reich na História e na Memória, que se debruça sobre o entendimento do Terceiro Reich no mundo após a sua queda. Dica não remunerada pela Amazon, que inclusive poderia muito bem pagar, gente. Esses 4 livros estão disponíveis no serviço Kindle Unlimited, né? É um serviço que você paga, acho que R$19,90 por mês. Tem desconto nos primeiros meses, então eu acho que é R$19,90, mas como eu ainda estou nesses primeiros meses, eu ainda não cheguei nesse valor. E você lê o quanto você quiser, quanto você conseguir. E eu já digo aqui que é longo, serão mais de 2.000 páginas, assim, de longe. Mas vale cada linha, se você quiser, se você se interessar pelo assunto. Vamos aí, deixem de preguiça. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer a 2 amigos, o Ednilson Valia e o Raul Andreucci, que encheram meu saco de forma positiva, de forma construtiva, para que eu voltasse a gravar e publicar os podcasts. Então, estamos aí com mais um. Quero fazer outros, já estou terminando. Tem alguns livros já que já estão ali no forno para sair. Espalhem para os amigos. Nós estamos em uma porrada de agregador, no Spotify também. E não seja um idiota útil. O nazismo não foi de esquerda. Até a próxima.